O maior desafio que temos na segurança pública é a mentalidade, é a forma de olhar a realidade. Para que a gente possa enxergar as soluções, é preciso mudar o enquadramento da vida social, é preciso mudar o modo de enxergar o outro e a si mesmo, e poder, então, descobrir que as soluções de segurança estão ao alcance de nossas mãos. Para isso, é preciso, então, romper preconceitos, preconcepções em favor de alguma coisa que é sentir a dor dos outros, ter compaixão. E é isso que nós vamos mostrar aqui, ok? Vamos nós. Para começar, nós demandamos segurança, mas nos oferecem proteção. O que é a proteção? Proteção é segurança? Não, a proteção é desigual, seletiva, excludente, discricionária e paga-se por ela. A segurança, a proteção, desculpa, ela é produzida a partir do medo. Quanto mais se maximiza o medo, fabrica-se insegurança. Diante do medo, nós vamos perdendo a nossa capacidade de sustentar os nossos direitos e diante das ameaças multiplicadas por essa fabricação de medos e de crises o tempo inteiro na segurança, nós vamos em busca de um fortão de ocasião, de um milagreiro, de um falso profeta que nos prometa salvar no imediato, que prometa uma solução perfeita. Mas não há solução na segurança que não nos envolva. Toda ação de segurança é como se fosse uma espécie de terno de defunto, que só o defunto usa porque ele não tem mais o que reclamar. Correto? Então, diante do medo, que é péssimo conselheiro, nós vamos abrindo mão das garantias individuais e coletivas em favor do fortão de ocasião que nos prometa proteção no imediato. O fato é que esse protetor de agora será o achacador, o tirano de amanhã. Será aquele que vai cobrar uma fatura, uma nota promissória que não temos como pagar. E é disso que nós vamos falar. Para romper os paradigmas da segurança, nós precisamos entender, como no Lego, o que de fato produz e qual a diferença entre a proteção que nos é oferecida no Brasil e seus rendimentos políticos e econômicos e o que é a segurança pública que está ao alcance das suas mãos. O primeiro ponto a ser dito, né, é que o fundamento da lógica da proteção é a sustentação e a fabricação indefinida de ameaças. Isso faz com que a nossa vida, os nossos direitos, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à igualdade, o direito à propriedade, sejam moedas de troca diante da falácia, da fabricação artificial da segurança produzida pela lógica, pelos negócios da proteção. E como isso funciona? Para isso, a gente tem que romper um determinado paradigma. E para romper esse paradigma, a gente tem que entender por que quanto mais a gente se protege, mais inseguro a gente se sente. E aqui vamos fazer um exercício rápido de simulação. Jaqueline, eu me sinto insegura, completamente ameaçada. Eu me sinto sozinha, entregue a mim mesma e Deus por ninguém. Eu não consigo fechar meus olhos, eu vejo ameaça para todos os lados. Todos os lados estão me colocando em risco, em perigo. Eu preciso fazer alguma coisa. A saída é eu me armar. Eu preciso me armar para me defender de você. Você que pode me predar, tirar tudo que é meu. Você também, paranoicamente, pensa a mesma coisa que eu. Você se arma porque acha e acredita que eu em breve irei predar você, atacar, tirar tudo que você tem. E assim, nós seguimos nessa corrida armamentista. Eu me armo para me defender de você, você se arma para se defender de mim, e seguimos todos, quanto mais armados, mais inseguros. E por que mais inseguros? Porque na corrida armamentista, nessa guerra fria que nós construímos entre o eu e o outro, nessa guerra fria, nós estamos em condições desiguais, entregue a nós mesmos, sozinhos, solitários, né? Sem confiança, experimentando a suspeição ampliada, a desconfiança ampliada, como se cada um de nós fosse elemento suspeito do outro. E dessa maneira, nós estamos sempre em desvantagem diante da ação do outro. Se você tem um carro blindado, em algum momento você vai ter que sair, nem que for para fazer xixi. Se você, por acaso, comprou câmeras de vídeo e blindou a sua casa com câmeras de vídeo, de alguma maneira você vai precisar que os recursos públicos de segurança cheguem com a presteza em menos de 5 minutos, em menos de 10 minutos, senão você vai ser refém da polícia do depois, da polícia do filmou, da polícia do depois que aconteceu. Isso mostra que, por um lado, o tempo inteiro, quanto mais a gente se arma, mais coletivamente
Estamos inseguros. E por que estamos inseguros? Porque estamos em permanente desvantagens. O recurso à força, o recurso coercitivo, é um recurso caro, nobre e escasso. Quando você usa para se defender num primeiro momento, logo em seguida você estará vulnerável, você estará aberto a toda sorte de ataque pela impossibilidade que nós temos de estabelecer equivalência do recurso de força. Cada um aqui tem um capital político, econômico, cultural diferenciado que nos impede de produzir a acumulação do armamento para a proteção individual. E mais, não é possível não fechar os olhos, é impossível ficar o tempo todo em estado de alerta. Vai ser quando a gente abaixar as guardas, vai ser quando a gente olhar para o lado que algum direito nosso foi embora e que seremos predados. Portanto, a fantasia do circuito perverso da proteção, essa retórica que diz que armar é a melhor solução, na verdade, nos coloca o tempo todo refém dessa fatura, dessa nota promissória que cada um tem que pagar e não consegue produzir. Porque como é que funciona a economia política da proteção? Ela depende da maximização, da ampliação da ameaça para seguir obrigando a gente a comprar proteção. Isso quer dizer que o tempo inteiro o nosso protetor voluntarista de hoje, seja ele o musculoso, o simpático que te protege, seja o traficante, gente boa, seja o miliciano prestativo ou o fortão da academia, todos eles, de alguma maneira, vão te cobrar uma taxa amanhã, uma taxa de vida, uma taxa da sua liberdade, uma taxa da sua igualdade, uma taxa do seu direito à propriedade. E, portanto, você estará confinado numa espécie de cercadinho VIP, sem ter mobilidade, com alguém servindo de despachante da sua vontade, de despachante dos seus direitos, de despachante da sua esperança, de despachante da sua escolha. Como é que funciona, então, esse circuito perverso da proteção? Todos nós estamos o tempo todo sentindo ameaçados, essas ameaças são indefinidamente fabricadas, o que leva a acordos precários. Nenhum contrato vale. O contrato de agora vai ser derrubado daqui a pouco, porque cada um que segura a espada corta a cabeça do outro. Isso leva a uma espécie de governo vulnerável, de comando instável que vai produzindo tiranias. Essas tiranias vão fazendo uso do terror, do exemplarismo, do espetáculo e do justiçamento como forma publicitária de maximizar o medo, maximizar a ameaça e, com isso, seguir vendendo e sujeitando pela lógica da proteção. Com isso, se fabricam guerras artificiais, sobretudo guerra às drogas, já que não se faz guerra contra objetos e sim contra pessoas, guerras às drogas que servem como cortinas de fumaça para maximizar a insegurança coletiva. Por isso, temos uma espécie de crime, ostentação, barulhento, de outro lado, uma polícia barulhenta que fabrica e ajuda a fabricar essa insegurança para atender propósitos particularistas que sabotam os recursos públicos de segurança, inclusive a própria segurança do agente da lei. Essa fabricação de medos ampliadas vão fortalecendo o clamor social e uma demanda e um apetite por cada vez mais punição, por cada vez mais vigilantismo, o que nos leva a acreditar que governar é proteger. No entanto, proteger não é para todos, era para alguns, o que quer dizer que se hoje você está do lado de cá da cerca, amanhã você pode estar do lado de lá. E quem te garante? Não há garantias, porque não há como fechar contratos, não há como contar com a solidariedade de ninguém. Você está entregue a si mesmo, a seu próprio medo, refém dessa dinâmica. Quem é que ganha com isso? Quais são os efeitos perversos dos senhores da guerra, que nada mais são do que os mercadores de proteção, que é o que experimentando no Brasil de uma maneira geral. Os negócios da proteção, eles têm uma dinâmica própria que ultrapassam esse imediato que a gente costuma observar na realidade. Na verdade, governa-se aqui com o crime e não contra ele. Algum de vocês aqui assina uma procuração em aberto? Algum de vocês assina um cheque em branco? Então, por que entregamos o principal poder, que é o poder de controle social, o poder de regulação social, de administração das regras do jogo, para aqueles que fazem promessas e bravatas, mas que são incapazes de garantir a segurança do ir e vir, a segurança de todos, uma segurança de sobrenome público? O que acontece com a polícia quando estamos diante do jogo dos negócios da proteção? A primeira dimensão é de vulnerabilização do policial. Ele tem que ser conivente, convivente ou conveniente com essas lógicas predatórias, particularistas do poder. O que isso significa na prática? Isso significa que o policial tem vários patrões, que o tempo todo, e esses patrões têm cabeças que não obedecem umas às outras, de tal maneira que o tempo todo nós assistimos na rua bateção de cabeça de um lado e desacatos e abusos de autoridade. O tempo todo desautorizações continuadas. Nesse círculo vicioso, o mais vulnerável é o policial que vira uma moeda de troca. E policiais mortos no enfrentamento, na falsa guerra contra o crime, servem de palanque eleitoral.
E as mortes dos civis servem de publicidade mórbida para sustentar a indústria da insegurança. E o que funciona? Observem que não há como construir governos autônomos vinculados ao crime se não tiver chancelas de dentro de setores do próprio Estado. Isso significa administrar bicos, privilégios, clientelas, o que faz com que os policiais honestos tenham que se calar para sustentar seu próprio emprego, porque de um lado eles ganham a carteira de polícia e de outro atestado de óbito, se tornando zumbis de patrulhamento, mortos-vivos a aguardar o seu fim de matável, porque eles vêm do mundo popular, daqueles que moram longe, que não são brancos e que não são da alta classe média. E como é que funciona o mercado da proteção, então? Se vende de tudo, tudo se cobra taxa. Desde a taxa de vida, ao gato net, à banda larga, à luz. O Estado funciona como uma espécie de agência reguladora do crime, a produzir franquias ocupacionais e consórcios, de tal maneira que rende uma economia milionária. Isso quer dizer que as guerras fabricadas entre facções e a polícia servem como uma espécie de teatralidade operacional a introduzir a exceção no lugar da rotina, a excepcionalidade no lugar da regra. É possível viver sem regras do jogo? É possível jogar um futebol se não se conhece as regras do jogo? E como isso rebate em nós, que estamos ali no cotidiano, vivendo e sendo induzidos a levar um mundo solitário de desconfianças e suspeições de todos contra todos? Experimentamos esse mundo da sociedade que eu chamo do dislike. Quem ama, bloqueia. Quem ama, odeia. Quem ama, exclui. Somos levados à produção de um regime de imposição de regras, onde cada um de nós paga moral e produz verdade sobre o outro, como se fôssemos corretores, censores, julgadores, né, sobre a realidade, sobre a vida do outro. E o que isso implica no cotidiano? Implica que cada um de nós, solitário nas nossas próprias razões, nos elegemos como fita métrica, de cor, de sexo, de raça, de gênero, de orientação sexual, a poder bater no peito, a criar a chamada síndrome, né, da pequena autoridade. Na prática, isso vira uma coisa chamada esculachocracia. Todos nós experimentamos a destituição ali na esquina da nossa cidadania, que passa a ser uma cidadania sob tutela, uma cidadania que depende de despachante, uma cidadania que depende de procurador, uma cidadania de carnê, que o tempo todo que você tem que pagar para garantir os seus direitos fundamentais. Isso leva a apetites punitivistas e predatórios de ordem, como se essa ordem não nos pertencesse, fosse extraordinária e não ordinária do cotidiano, fosse excepcional e não rotineiro, o que faz com que o tempo todo nós fiquemos assustados. Enquanto eu olho para vocês, algum direito meu está sendo perdido, algum direito meu está sendo tirado. Cadê os meus direitos? Cadê os meus direitos? Ok? Isso é essa experimentação. Quanto mais assustados, mais sozinhos, mais confinados nos nossos cercadinhos VIPs, mais somos vítimas individuais e grupais da fabricação artificial de insegurança. A insegurança que experimentamos, antes de ser um problema na esquina, é uma decisão política, é um projeto de poder que visa essa dimensão continuada de destituição. Ok? Seguindo, como então podemos seguir produzindo segurança? A segurança pública, a primeira dimensão é a confiança. Quanto mais se maximiza a confiança, mais se aumenta a eficácia, a eficiência e a efetividade de polícia. Quanto mais se multiplica a confiança, mais é possível desenhar regras comuns que possam ser fiscalizadas. É possível torcer um futebol se você não conhece as regras? Se você não sabe distinguir uma falta de um pênalti ou de um gol? Como jogar o jogo democrático, republicano da segurança pública, se não há regras no jogo? Fica valendo o peito de pombo da autoridade da ocasião. Portanto, das lógicas de mandonismo a que experimentamos e de cercados que reproduzem privilégios. Como jogar o jogo democrático da produção de obediência e da distinção do que é a produção da obediência, as regras do jogo, dos mecanismos autoritários, despóticos e excludentes de sujeição. Isso depende de produzir as regras do jogo para serem fiscalizadas. Só se policia a partir de regras, só se regula a partir de regras públicas, pactuadas. O que são regras legítimas? Aquelas que todos concordam. O que são regras legais? Aquelas que valem para todos. E é essa condição de possibilidade para que a polícia possa exercer o seu lugar de produção de alternativas pacíficas de obediência sobre as regras do jogo, diante do império da lei e sob consentimento social. E o que é consentimento social? É sentir junto, é articular um projeto comum de sociedade. Diferente do que temos sendo vendidos como mercadoria e transformados as nossas vidas em demonstração de um espetáculo macabro, publicitário, que só retroalimenta
a indústria da insegurança, a conivência e a convivência de setores estatais com a dinâmica da insegurança e, portanto, da proteção, o que nós temos é o que funciona na segurança, paz com paz, o que funciona na segurança, previsibilidade, o que funciona na segurança, o arroz com feijão. O arroz com feijão custa pouco, o arroz com feijão do policiamento, o policiamento da pronta resposta, da presteza, da emergência, o policiamento da produção ostensiva de polícia, da cobertura ostensiva, a produção de policiamento através de atividade integrada de inteligência e investigação e o policiamento das operações policiais, que são diferentes da síndrome do cabrito, do sobe e desce morro, das operações policiais que existem para reduzir a incerteza, o risco e o perigo real a que estamos expostos, e o cidadão e o cidadão policial também. É esse arroz com feijão, essa banalidade, né, rotineira, que produz a solução do daqui agora para o daqui a pouco. É com menos fazer mais e melhor. Mas por que será que isso não é investido? Por que será que isso é abandonado? Isso é abandonado porque tem rendimentos políticos. E os rendimentos políticos é que, quando a espada se autonomiza, ela corta para todos os lados. Não é a própria espada que define o seu alcance e a profundidade do seu corte. O que distingue as formas de corte, por exemplo, entre o açougueiro, né, e um cirurgião é a precisão e finalidade do corte. Mais que isso, quem desenha não é a arma que desenha a minha mão e que desenha o meu pensamento. É o pensamento, a decisão que escolhe o modo de agir diante dos meios da ação, que são a logística de polícia e, portanto, os armamentos, que dá à polícia superioridade de meios e métodos capaz de responder diante do nosso imediato, do nosso medo, diante do imediato da nossa insegurança, diante do imediato do perigo que estamos experimentando no cotidiano. Ok? Isso significa que segurança pública é muito mais do que a intensidade, exclusividade ou qualidade da ação policial. Segurança pública envolve todos nós. E, para fechar, eu diria para vocês uma coisa fundamental. Se o seu vigia é fraco demais, ele se vende ao primeiro da esquina. Se ele é forte demais, ele senta na cadeira, dá um golpe e governa em seu lugar. É bom lembrar que a espada entregue a si própria ou manipulada por aqueles que têm um projeto de poder para atender os seus apetites particulares, tem por razão básica cortar a língua do verbo, de qualquer verbo da política, de qualquer verbo de governo e rasgar os termos da lei. Faça você mesmo a sua segurança pública, porque as soluções da segurança pública em João Pessoa estão ao alcance de João Pessoa, estão ao alcance da Paraíba. Não nos faltam competências, capacidades, o que nos falta é compaixão, generosidade e vontade de agir junto, de produzir esse lugar que é de todos, uma segurança cujo sobrenome é público. Muito obrigada.